Eu saí do banco e aquela agenda de conduzir 2, 3 reuniões, você olhava ao mesmo tempo, então hora numa, sai, vai na outra. Prédio maravilhoso na Faria Lima, lindo. E aí quando você vai empreender, eu comecei a trabalhar de edícula de casa e foi duro, né? Eu tinha um plano de negócio, solução imobiliária, de você poder ter espaços para usar como quiser, mais associados, obviamente, a guardar coisas, então armazenamento. Ter essa habilidade, ter uma extensão da sua casa próximo de onde você mora. Então eu tinha o interesse de um investidor, mas que falasse, ó, eu não sou um venture capital, eu tenho que ter ativo. Então tá aqui mais ou menos as premissas, você vai atrás de ativo e a hora que tiver 3 ou 4 que respeitem mais ou menos as premissas, a gente segue. Pegava o carro e eu tinha que sair atrás dos imóveis. A primeira unidade do lado ali do AMB, hoje a gente tem 56 propriedades, 470 mil metros quadrados de área locável. Temos presença Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Então 85% da nossa capilaridade hoje está em São Paulo, onde a renda mora. Thiago Cordeiro é CEO e fundador da maior empresa de self-storage do Brasil. É uma ferramenta crucial na transformação urbana. Um novo tipo de negócio está crescendo no Brasil. Uma espécie de guarda-móveis. O negócio deu tão certo que em 1 ano e meio a empresa abriu 6 lojas na região metropolitana de São Paulo. E aí a gente foi percebendo que assim, peraí, tem uma aderência aqui de pessoa jurídica. Então se lá fora o box médio era de 9 metros quadrados, família americana de classe média que tem um monte de hobbies de inverno, hobbies de verão, acumula. Então você vai lá, 9 metros quadrados, classe média e tal. E eu tinha advisors no meu board que não é por aí, é por aí. E logo eu percebi, falei, não é por aqui. E aí a gente foi investigando um pouco mais essa aderência com pessoa jurídica. A gente foi falando assim, pô, esse cara não tem muita solução. Onde é que ele tava antes? O cara que era uma loja de 5 endereços de prancha de surf. Alugava uma casinha na Zona Norte. Pra guardar estoque. Pra guardar estoque. Mas a gente foi percebendo que o nosso unit mix era diferente. E eu falei, nossa, eu nunca tinha olhado pra logística sob essa ótica de funcionamento das cidades. Então assim, né, eu sonho que a Good Storage seja querida pelos clientes, amada pelos colaboradores e lucrativa para os investidores e para a sociedade. Fala pessoal, esse episódio é um oferecimento da Remessa Online, a plataforma especializada em transferências internacionais, com as melhores e mais completas soluções em câmbio para pessoas e empresas. Com a Remessa, você pode enviar ou receber dinheiro do exterior, transferir para sua própria conta internacional, receber pagamentos e salários de empresas estrangeiras, e no meu caso, é por onde eu recebo a monetização do AdSense do YouTube, resultado do crescimento da audiência aqui do podcast. Se você também é criador de conteúdo, pode usar a Remessa para receber de várias plataformas, como Twitch, TikTok, Instagram e muito mais. E tem mais, se você vai viajar para o exterior, a conta e o cartão global da Remessa te garantem muito mais economias em compras, saques e pagamentos em mais de 175 países. É só criar sua conta global, pedir o cartão físico ou virtual e viajar tranquilo com 10% mais economia que com seu cartão de crédito. Então, quando o assunto é câmbio, transferências internacionais e conta global de forma simples, segura, rápida e com menor custo, não tem para ninguém. Escolha a Remessa Online. Quer saber mais? Acesse o site através do QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição desse episódio. Thiago, obrigado pela presença e um prazer você ter aceitado o convite. Léo, tô super contente de estar aqui, admiro o seu trabalho, não é de hoje, a gente estava conversando aqui. Eu espero que hoje possa ser interessante aqui, um terço do que foi conversar com você 15 minutos antes nesse warm-up aqui, aprendi um tanto e acho que você abriu o caminho para muita gente vir dividir conhecimento nos anos seguintes, então aqui para mim hoje já é um presente. Eu não sei se a gente vai pro lado hard do business ou se a gente exploraria tudo o que a gente falou antes de começar, que já rendia um podcast. É verdade. Mas trazendo pro tema e pra audiência, né? Eu sei que você tem uma carreira consolidada no mercado financeiro e de repente você resetou, começou do zero e decidiu empreender, né? Como que foi essa trajetória pregressa, né? E o que fez você dar o clique de ir pro mundo dos negócios? Eu acho que a minha carreira começou um pouco de um lugar de escassez, assim. Então eu venho de uma família que nada nunca me faltou, mas que principalmente no momento que eu estava entrando na faculdade, ele era um momento em que eu precisava me garantir, né? Filho único, também preocupado com os pais. Então assim, eu direcionei minha carreira, acho que desde o início, fui pro mercado financeiro, eu fiz escolhas que eram as escolhas tidas como mais seguras do ponto de vista, acho que financeiro. E assim foi, e acho que ela teve uma dinâmica rápida, acho que eu tive a sorte de trabalhar em lugares que eram bem meritocráticos, então a coisa foi caminhando rápido, porque quando eu olho para trás hoje, eu vejo que tinha uma inquietude, que até certo momento, essa inquietude, acho que eu consegui significar ela em mais horas de trabalho, em trabalhar, enfim, em ser mais focado, em aceitar as regras do jogo, e isso me deu projeção. Chega uma hora que essa inquietude continuava lá,
mas eu não conseguia mais, né? De novo, isso é mais fácil ver hoje do que a época, tudo é um pouco mais difícil, tudo às vezes é meio na ruptura, na tensão, enfim. Mas eu percebo hoje que essa inquietude continuava lá e não era mais em carreira ou dentro de uma grande empresa, por melhor que ela fosse, enfim. Eu, de novo, trabalhei em ótimas empresas, eu não conseguia pôr voz nisso. Eu acho que empreender para mim foi... você começa a empreender, você faz um business plan, né? Depois você vai aprendendo que não era um business plan, era um life plan. Né? Assim, é um estilo de vida, é um passo na jornada. E para mim foi um passo na jornada de tentar começar a colocar um pouco mais de voz em coisas que eu acreditava, em começar a aproximar pessoas que a gente ia viver aquilo junto, né? E por aí vai. E ainda tem muita coisa por vir. Eu acho que é uma liberdade. Depois a gente pode falar disso, porque não pode ter muito romantismo. Acho que empreender tem esse cuidado. Mas acho que é uma liberdade que te convida a experienciar, mesmo que o mundo dos negócios, de um lugar diferente. Conversando contigo, né, antes da gente começar a gravar, eu vejo que quando você fala dessa transição do mundo do mercado financeiro, né, para empreender, tem uma espinha dorsal que tem muito a ver com você, que é sobre achar tua voz, teu propósito, né? E o business foi um veículo, né? Agora, por que no mercado de real estate, né? Então, eu pensaria, putz, vai para tecnologia, vai para inovação. Claro, você está inovando no segmento, né? Por que você escolheu esse mercado? Quais foram suas referências que te fizeram enxergar a oportunidade no real estate no subsegmento de self-storage, né? Então, para explicar para a audiência, o que é self-storage primeiro e o que te fez escolher esse mercado? Vamos lá. Self-storage é uma, enfim, solução imobiliária, né, de você poder ter espaços para usar como quiser, né, mais associados obviamente a guardar coisas, então armazenamento, com contratos flexíveis, mensais, fácil de ser usado, em que você tem uma senha para poder frequentar a unidade, o prédio, em que você faz tudo de forma independente, e ter essa habilidade, enfim, de ter uma extensão da sua casa ou uma armazenagem por um evento específico de uso temporário próximo de onde você mora. Então é uma solução, acho que complementar a uma necessidade cada vez mais premente na vida urbana, né, mais densa, no cotidiano mais, enfim, mais agitado. Então acho que de uma forma muito objetiva para a pessoa física, depois a gente vai explorar, eu acho, um tema que é mobilidade de mercadorias, e é onde o self-storage encontrou as pessoas jurídicas também, mas é um pouco isso. Eu escolhi self-storage, a verdade, assim, eu vinha trabalhando com investimento imobiliário há muito tempo, então eu comecei no mercado financeiro em 2003, e aí em 2005 o mercado de investimento imobiliário era muito ainda, só são 20 anos, mas era assim, tinha um abismo entre o mercado de capitais, então investimento, e o mercado imobiliário. O mercado imobiliário era basicamente desenvolvido por famílias e amigos de empreendedores imobiliários e um pouco de capital de fundo de pensão. Era mais ou menos isso. Do modelo de negócio. Do modelo de negócio e o funding para esse mercado crescer, né? E aí em 2005 eu entrei nesse mercado de investimento imobiliário, a gente começou a fazer fundos de investimento imobiliário, era o começo da indústria, era quando as primeiras empresas incorporadoras residenciais e tal se aproximaram do mercado de capitais, foram os primeiros IPOs e tal, então começou a ter, enfim, finalmente o mercado de capitais se aproximando de um mercado que é gigantesco, o mercado imobiliário, né? Mas no Brasil foi o começo, acho que, desse crescimento. E aí, quando eu fui empreender, eu busquei ser humilde. Eu falei assim, eu quero empreender, né? Eu tenho essa vontade, mas deixa eu entender quais são as minhas fraquezas também. Então, assim, eu sou um empreendedor serial, eu tenho condição de empreender em qualquer setor, consigo virar qualquer jogo ou não. Então, por isso que eu até falei, acho que eu comecei a perceber que eu estava montando um plano de negócios da ideia, mas tinha meu plano de vida junto. Então, assim, como é que eu lido com incerteza? Quanto dinheiro é importante para mim? Quanto tempo eu tenho para esperar? Como é que são minhas questões familiares? Então tem uma terapia que acontece junto aqui dessa história, né? Para você, acho que, posicionar. E do meu processo, eu falei assim, não, eu acho que esse é meu caminho, mas eu vou empreender com aquilo que mais ou menos eu conheço. Então investir em mercado imobiliário era algo que eu tinha, acho que, bastante notoriedade. E eu falei, eu quero buscar uma classe de ativo, né, que eu acho que tem oportunidade. Então eu já tinha feito shopping, já tinha feito residencial, já tinha feito galpão grande, já tinha feito hospital, setor de saúde. Então eu já tinha participado de várias categorias de ativo. E eu achava armazenagem urbana, naquela época, guarda-móveis, algo grande lá fora, enorme, principalmente nos Estados Unidos, e era muito incipiente aqui. Cuidado, só pegar e fazer um copy and paste. O que funciona nos Estados Unidos, o que funciona no Brasil, a gente já viu que isso não necessariamente é uma verdade. Mas por que
funcionava em cidades densas e porque não existia em São Paulo, tinha uma questão comportamental e o mercado dizia assim, mas o público aqui, lá nos Estados Unidos, é porque aquela geração de baby boomers, acumuladores e tal, isso aqui não vai ter tração, a gente não é... E eu fui vendo que em outras áreas de vanguarda, né, enfim, tudo que tem a ver com tecnologia, com uso de smartphone, com redes sociais e tal, São Paulo como mercado, o Brasil sim, mas Sudeste, São Paulo como mercado, tinha comportamentos muito similares. Sim. Né? Sempre tá no topo do ranking. Sempre. E aí eu falei assim, eu acho que, assim, o fato disso não ter se desenvolvido tá mais por não ter ainda aparecido uma plataforma, né? Voltada para essa oferta, caprichar nessa oferta, entender qual é a oferta certa, né? Acho que tem um modelo aqui que é meio contra-intuitivo, que é uma boa oferta vai despertar demanda. Então, assim, se eu fizer todas as análises aqui, eu não vou encontrar uma demanda não atendida. Ela não está mostrando ainda. Mas acho que a hora que a gente vier com a solução, isso é muito mais desafiador, sim, mas eu acho que tem essa história. Então, acho que foi um pouco de humildade, de falar assim, acho que empreender já tem riscos o suficiente, eu quero empreender dentro do mercado que eu conheço, eu vou precisar de networking, então é daqui, etc. E aí eu falei, acho que essa é uma classe de ativo que tem potencial. Foi mais ou menos por aí. Isso é característica dos grandes inovadores, né? Você chegar com uma solução e uma plataforma de uma demanda que o consumidor não sabe que tem, né? Isso é bem discurso de Steve Jobs lá atrás e tudo mais, né? Como que foi o começo da Good Storage? Qual foi a primeira unidade, né? E o que você não previu, né? Que a ignorância te ajudou a começar? Quais foram os primeiros desafios, assim? A primeira unidade, para quem é aqui de São Paulo, foi uma unidade do lado ali do AMB, né? Do Sambódromo paulistano aqui. E... foi muito difícil no começo, eu confesso a você, porque eu saí do banco e eu tinha uma placa por trás, um prédio maravilhoso na Faria Lima, lindo, aquela agenda de conduzir 2, 3 reuniões, você olhava ao mesmo tempo, então hora numa, sai, vai na outra, enfim, era um ambiente muito... muito engajante, Sim. assim, né? Lidava com... todos os dias tinha muita energia envolvida. E aí, quando você vai empreender, eu comecei a trabalhar da edícula de casa, de verdade, né? Uma casinha geminada e atrás tinha uma pequena edícula. E foi duro, e tem a ver com o primeiro imóvel, porque assim, eu precisava, né, eu tinha um plano de negócio, eu tinha o interesse de um investidor, mas que falasse, eu não sou um venture capital. Então assim, eu sou um fundo de private equity imobiliário, mas eu tenho que ter ativo. Então tá aqui mais ou menos as premissas, você vai atrás de ativo, me traz 3 ou 4, porque também não posso investir em um só, porque eu não sou um fundo de ativo, eu sou um fundo de negócios. E a hora que tiver 3 ou 4 mais ou menos alinhados, que respeitem mais ou menos as premissas, a gente segue. Perfeito, para montar portfólio. Para montar portfólio. Então foi meio um deserto ali, né? E aí, né, fui indo, etc. E eu tinha que sair atrás dos imóveis. E era 2013, que ainda era o fim daquela Golden Age, né? Cristo na capa do Economist. Você ainda estava num governo Dilma, mas ainda era o mercado imobiliário vivia ainda um resquício ainda de um momento de era de ouro. Então, os ativos estavam muito caros e a verdade é que a gente também não conhecia muito os assumptions desse negócio. Então, a maneira que eu consigo olhar hoje e a assertividade que eu tenho era muito maior. Então, o nível de conservadorismo lá atrás era tamanho que era muito difícil conseguir encontrar bons imóveis. Bom, resumindo, pegava o carro e ia para regiões meio distantes, assim, difíceis. Então, você imagina sair da Faria Lima, né? Pô, tudo, né? Uma bolha. O skyline de São Paulo, para você, enfim, se colocar em áreas meio edge, né? Meio na fronteira ali. E sozinho, e de carro, e pegando 2 horas de trânsito e tal. Até um dia que eu peguei um taxista, o seu Antônio. E aí a gente foi ver um imóvel e, pô, foi um dia maravilhoso, assim. O imóvel era bom, foi um dia mais leve. Quando eu voltei para casa, eu falei, seu Antônio, o senhor trabalha aqui perto ou não? Aí ele falou assim, ainda tinha ponto essa época, né? Hoje em dia nem quase. Ele falou, não, é um ponto ali perto do Parque do Ibirapuera. Eu falei, você não tem disponibilidade de trabalhar comigo 3 vezes por semana? Então ele foi meu primeiro funcionário informal. Aí eu falei, eu queria uma companhia para fazer hunting de... Para fazer hunting de imóvel. Era assim, ele passava, isso me deu tranquilidade, eu ia atrás, enfim, né? Trabalhando, pensando, batendo papo com o seu Antônio e tal. E aí a gente achou esse primeiro imóvel do AMB. E acho que com o passar do tempo, falando um pouco de location, o que foi acontecendo, que foi à medida que a gente foi conhecendo mais o negócio, acho que uma das teses principais né, a gente está oferecendo uma alternativa, uma solução
né, que tem que ser funcional. Então, toda a ideia, né, os centros urbanos, grandes capitais globais, passam por processo de adensamento, né? Então, há 30 anos atrás, se você pegasse os grandes... Estou me estendendo, me corta aqui, tá? Sim. Os grandes planos de desenvolvimento, master plans de desenvolvimento de cidades, você ainda tinha um viés que era espalhar as cidades. Mesmo aqui em São Paulo, Arco Tietê, Zona Sul... Então, só que acontece, dependia de investimento público para conseguir levar transporte na frente, trem, metrô e tal, levava infraestrutura, porque o mercado imobiliário, os investidores, os incorporadores, não iam, se isso não tivesse. Para depois conseguir levar as pessoas. Investimento público, de longo prazo, a coisa não funciona tão bem, etc. Então, esse modelo é um modelo que não deu muito certo. Sim. E aí, o modelo atual, né, e já nos últimos, mesmo em São Paulo, nos últimos 2 planos diretores, foi trazer incentivos para adensamento, e aí as pessoas morando mais próximas, né, a tese é você vai ter mais acesso a entretenimento, a saúde, a parques, etc. Então, assim, a ideia é vamos morar mais próximos, mas vamos usufruir de uma qualidade de vida melhor. E aí, quando você fala dessa forma, você já há necessidade de soluções de logística urbana, de certa forma, né, que vem com essa tendência, né? E isso te ajudou. Matou. Então, acho que tem esse processo das pessoas morarem mais próximas, das cidades ficarem mais densas, mais verticais. Isso não é um problema, na minha visão, desde que a cidade funcione bem. Então, acho que aí é o core, né, da estratégia, e a gente conseguiu. Começamos no AMB, mas a gente foi, à medida que a gente foi conhecendo o negócio... De fora para dentro. De fora para dentro. Né? E aí a gente foi conseguindo... desculpa aqui a audiência, que eu sei que é nacional, eu estou usando mais exemplos de São Paulo, mas isso vale para outras cidades. A gente começou a conseguir, de fato, entrar no bairro onde a renda mora. E aí ficar ainda mais funcional. Então, assim, no final do dia, né, é monetizar uma funcionalidade, né, para as pessoas físicas terem basicamente a extensão da casa delas. E aí você cruza isso com um movimento que é um movimento também das cidades mais densas, das pessoas começarem a morar, na média, em apartamentos ou, enfim, em residências menores. Sim. Quais são seus aprendizados do mercado brasileiro? O que você teve que tropicalizar do modelo que tem lá fora para o Brasil? O que você viu que não funcionava e você teve que adaptar? E como que seu modelo de negócio foi se ajustando à medida que você foi crescendo? Joia. Olha, o nosso investidor, né, que é um fundo de pensão americano, ele investe em 49 outras plataformas de desenvolvimento imobiliário no mundo. 7 lidam com o tema de self-storage, né, incluindo a nossa. E aí, com muita humildade aqui, dizendo, mas a gente criou algo bem uma jabuticaba mesmo, bem brasileiro, no sentido de que as outras empresas, quando eu comecei, eu sou a mais nova, tenho 11 anos, mas sou a mais nova nesse setor, faziam o self-storage tradicional, que é 90% para pessoa física, event-driven, que a gente chama, então a pessoa tem um evento, aluga, tem média de estadia 12 meses e tal, o negócio era esse. Quando a gente começou, é aquilo, né? A gente, né, precisava de gerar demanda e enfim, e aí tive uma sorte também, porque quando você começa do zero, já num momento onde era claro que dados era muito importante, a gente começou muito desenhado para isso. Então, falar de uma empresa de mercado imobiliário que no 3º ano tinha um analista de dados, um data scientist dentro de casa. Perfeito. Era algo não comum. Tech-enabled, né? Não comum, né? Mas como minha captura de clientes era 92% num funil digital, né? Assim, então a gente já tinha meio que... Fosse para fazer growth, para conseguir vender, e já era muito voltada, né, para o digital, para a experiência do usuário. Então, começa por aí. E aí a gente foi percebendo que, assim, peraí, tem uma aderência aqui de pessoa jurídica. Então, se lá fora, né, o box médio, tá, o espaço médio, lá fora é de 9 metros quadrados. O que é um espaço de 9 metros quadrados? É a família americana de classe média que tem um monte de... Vai falar tralha aqui. De tranqueiras. Tá bom, fala você. Mas porque, claro, hobbies de inverno, hobbies de verão, então você vai lá, 9 metros quadrados, é a família americana, classe média e tal. E eu tinha até advisors no meu board que não é por aí, E logo eu percebi, falei, não é por aqui. É 4, 5 metros quadrados e 40. Eu tinha dois usos distintos. E aí a gente foi investigando um pouco mais, né, essa aderência com pessoa jurídica. A gente foi falando assim, pô, esse cara não tem muita solução. Onde é que ele estava antes? Não, alugava uma casinha
para guardar, lembrando de cases históricos, mas o cara que era uma loja de 5 endereços de prancha de surf, o cara alugava uma casinha na Zona Norte... Para guardar estoque. Para guardar estoque, né? Aí começou um pouco essa história. Então o nosso business já começou um pouco diferente, né? E aí, se me permitir alongar um pouco essa linha do tempo, a gente foi escalando, foi crescendo, foi entendendo isso. Então, o nosso unit mix, muito diferente. Aí eles têm empresa na Europa, tem empresa no Japão. Então, o Japão é outro bicho, bem menorzinho ainda. Mas a gente foi percebendo que o nosso unit mix, que é o retrato de quem é o perfil do seu cliente, era diferente. O unit mix no tamanho das unidades. Né? O tamanho da unidade dá o tipo de uso que tem. Então, mais voltado aqui para pessoa física menor e uma área média maior também. E aí, em 2017... eu estava fazendo MBA em Chicago e pela primeira vez fiz uma cadeira de logística com um professor que era do board da Microsoft, um cara incrível, um indiano. E eu falei, nossa, eu nunca tinha olhado para a logística sob essa ótica de funcionamento das cidades. Lá fora, claro, a Amazon já era gigantesca, o consumo digital já era muito mais avançado do que aqui, então isso era um catalisador desse estudo. O cara era super Microsoft e tal, então era uma coisa muito legal. Eu falei, pô, isso é interessante, né? E aí comecei a entender logística, que não era, fiz GV, fiz pós na GV e tal, não era uma matéria, com todo respeito aos professores de GV, mas não era muito sexy, não era uma coisa tão, né, assim, logística virou capa de jornal da pandemia em diante. Perfeito. Quando virou um pilar importante para um monte de empresas sobreviver e ganhar cliente e tal. E aí lá em 2017 eu comecei a entender, eu falei assim, pô, mas é muito interessante entender a cidade como um organismo vivo e entender que ela precisa de uma infraestrutura para funcionar, e se ela está mudando como ela atua, porque ela está mais densa, o comportamento de consumo está mudando e tal, essa infraestrutura também tem que adaptar. Sim, e quando a gente vê a tendência da exponencialidade do mercado digital, inclusive de e-commerce marketplace, né, onde as grandes empresas de e-commerce marketplace são empresas de logística, né? A sua capilaridade e que você pode começar a virar a última milha logística de algumas operações também. De um monte de operações, né? E aí, então, em 17, 18, pela linha do tempo, comecei a ficar interessado nisso. E aí a gente fez o que você me perguntou de aonde a gente pivotou eventualmente a estratégia de negócio. Eu voltei para os investidores e falei, olha, eu acho que a gente não é mais uma empresa de self-storage. Talvez a gente nunca tenha sido. A gente é uma empresa de soluções de armazenagem urbana, que vai do nosso menor espaço, que é de literalmente 1 metro quadrado, que é um locker, num bairro de alta densidade, residencial, de boa renda, enfim, né? A 10 mil metros quadrados, com os principais e-commerces e todos são nossos clientes, graças a Deus, para permitir a cidade funcionar melhor. Né? Porque até se voltar 10 anos no tempo, já se discutia, 10 anos atrás, mobilidade de pessoas, se discutia, né, o que era inovador, bicicletas, os modais elétricos, etc. Então a gente preocupava com as pessoas. Só que daí quando vem a pandemia, né, fica muito evidente o seguinte, peraí, é a gente que trabalha para ir atrás das mercadorias, dos serviços, ou os serviços e mercadorias que chegam a nós. Aí quando inverte essa lógica, né, falar ou pensar em mobilidade de mercadoria e serviços é tão importante quanto pensar na mobilidade das pessoas. O que aconteceu na pandemia, né, e que foi um catalisador para o seu negócio? Porque, por exemplo, na pandemia eu fechei um andar inteiro de uma das minhas empresas e precisava de um lugar para guardar tudo, né? E aí que eu virei cliente de vocês. E quando mudei de casa também. Mas enfim, o que aconteceu e vocês estavam prontos e vocês tinham oferta suficiente para a demanda que veio? Essa é uma boa pergunta, porque ainda é assim hoje, talvez um pouquinho menos, mas principalmente no começo, né, era aquilo, a gente ia produzindo oferta e gerando demanda. E aí, a gente tem um capital de longo prazo, a gente pode falar um pouco disso, que é muito importante, se acertar o tipo do seu passivo. Mas, né, é uma engrenagem, porque quando você está numa estrutura de você acreditar que a oferta vai gerar demanda, né, é um olho no longo prazo, mas o que azeita a engrenagem, né, o que lubrifica a engrenagem, acaba sendo um resultado de curto prazo. Então você está o tempo inteiro pensando como isso vai ser, mas você tem que entregar o curto, porque se não entrega o curto, talvez você não tenha o respaldo para chegar no longo prazo. Né? Então nunca foi muito da gente produzir muita oferta na frente. Né? Então sempre foi uma coisa um pouco meio par e passo. O que eu acho que acontece quando chega a pandemia, para nós foi esse momento desse encontro. Primeiramente, das empresas terem que repensar as suas cadeias de suprimento.
Né? Então, você teve, primeiramente, um movimento enorme das empresas de se estabelecerem a 30, 50 quilômetros do centro urbano. E a gente viu isso acontecer. E aí a minha tese era, eu falei assim, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, eles vão... Parte disso sai dos 50 quilômetros do centro e vem para o que a gente chama de raio 15, que é onde a gente atua. Né? Em menor quantidade de metro quadrado, um metro quadrado, claro, mais caro, mas essa cabeça de que quanto custa por metro quadrado, o que a gente ainda tenta, e eu tenho visto como isso acontecer, é qual a eficiência que eu entrego por metro quadrado. Porque assim, vamos falar da turma de e-commerce, os KPIs que eles gerem normalmente são por pacote entregue. Né? Então é tudo pacote entregue. Custo de aluguel por pacote entregue. Carbono emitido por pacote entregue. E aí, hoje a gente tem, de fato, embarcado, e depois eu quero expandir, porque não é só e-commerce. Para uma cidade funcionar bem, são bens e serviços de uma forma mais ampla. Perfeito. Pharma é um grande cliente nosso. Tá? Mas voltando no e-commerce, que eu acho que são as empresas que estão um pouco mais à frente, no sentido que são mais data-driven, etc., então, isso aconteceu. Eles começaram a testar, virem mais para perto da cidade, uma infraestrutura que não existia muito. E por que não existia? Porque tudo é raciocínio econômico. Se você não tinha os players imobiliários acreditando que o investimento naquele ativo te permitiria trazer uma renda que justificava aquele investimento, aquele terreno ficava. Perfeito. Então, você tinha uma dinâmica em São Paulo, dentro da cidade, basicamente residencial. Né? A hora que a gente fala assim, pô, essa empresa vai entender que a gente não está aqui discutindo 3 ou 4 reais a mais por metro quadrado. A gente está discutindo aqui velocidade de entrega, a reversa, a velocidade que isso volta, o impacto na vizinhança. Isso fica menos relevante, essa história. Claro, tem uma aposta aqui de um ciclo de 5, 7 anos. E aí os e-commerce começam a fazer esse teste e eles têm condição de medir isso muito melhor, e a gente começa a ver a aderência e eles repetindo essa história. Então acho que foi um passo de entender assim, a cidade precisa funcionar melhor para esse modelo de adensamento conseguir dar certo. Vem a pandemia, as pessoas ficam mais em casa, passam a consumir mais digital, o user experience de toda a parte de consumo digital passa a ficar cada vez melhor, e a gente muda uma lógica de a infraestrutura, produtos e serviços chegam até nós e não ao contrário. Bom, legal. Agora, tem a economia real. Prédio, tijolo, demora 1 ano para aprovar, 2 anos para construir. E aí tinha acho que um vazio. E é esse vazio que a gente está só começando. E não somos os únicos. E a ideia de trocar conhecimento aqui, acho que é mostrar uma oportunidade de preencher. Né? Assim, acho que as cidades, elas são, na minha visão, são ecossistemas onde as pessoas interagem em busca de uma vida melhor. Então, se a cidade consegue trabalhar em benefício do cidadão, no final do dia, esse é o nosso propósito. O que você disse é que, basicamente, o negócio original que você criou, você descobriu que a categoria era outra, né? Que era um guarda-chuva muito maior, onde armazenamento era um pedacinho dessa categoria maior, né? Quando hoje a expansão de vocês e a capilaridade, você constrói então provavelmente as suas novas unidades já com esse novo conhecimento, né, e de oferta de serviço, né? Como que é o share hoje do B2B? Ele é muito maior do que alguns anos atrás? Como o B2B começa? Então, aí em 18, a gente vem, aprova esse plano de negócio e a gente começa a investir então nos galpões urbanos. Né? E aí hoje a companhia, em 2020, a gente flipa a marca, não carrega mais. Começa lá em 13 com guarda-móveis. Aí Nossa, eu não peguei essa fase. 13 era guarda-móveis. Aí em 15 para 16 virou self-storage. Palavra americana, inglês, mas já não tem awareness, vai colocar uma palavra em inglês, não, vai. E aí em 20 virou espaços inteligentes. A gente traz para um mesmo guarda-chuva de oferta solução de armazenagem urbana de 1 a 10 mil metros quadrados, é o que for, né? E a gente faz esse passo. Então é um pouco mais recente. Em receita, hoje já é meio que meio a meio. Lembra que, claro, né, o metro quadrado alugado da pessoa física dentro de um bairro, ele tem um valor bem maior do que... Então, em área, acho que o nosso negócio hoje assim, ele já é mais voltado, ele tem mais área locada para empresas do que para pessoas físicas. E em participação de relevância de receita, é quase que meio a meio. Mas a gente tem uma visão assim, acho que os dois modelos ainda crescem, né? A gente não tem, acho que, uma preferência. O que a gente percebe é que o nosso propósito, e quando você faz essa pivotada, acho que é muito importante quando isso aparece no caminho de um empreendedor, de um líder, você pivota o negócio, mas você tem que entender aonde o propósito
une, né, isso que você trouxe. Né? E ali, eu acho que, quando eu falo um pouco da logística da cidade, do funcionamento, você pensa alguém falando isso lá, quando era guarda da Moz, eu falo, esse cara queria fazer uma outra empresa, entrou no setor errado. Mas liderar pessoas, acho que a gente tem que entender, eu me movo por isso, qual é o benefício do que a gente faz no dia a dia para a sociedade. E a gente encontrou, né, sem querer que reinventar a roda e também mas a gente encontrou que o nosso negócio entrega para a cidade opções para que as empresas, ou para que as empresas funcionem melhor, tenham mais eficiência, ou que as pessoas possam ter uma vida mais confortável. Né? Você falou assim que você é meu cliente no CPF e no CNPJ. Pô, para a tua empresa fez sentido ali, Sim. no momento de redução de custo, de precisar ter agilidade e tal, e acho que na tua vida pessoal, enfim, você conseguiu se organizar melhor e funciona melhor. Pronto. Exatamente os use cases que você foi citando ao longo da conversa, né? Agora, sabe, em tom de piada, mas assim, quando eu comecei a usar a Good Storage, eu achei, não, vou usar temporariamente. Esse temporariamente já são 5 anos. Eu não consigo sair de lá. Né? Ó, turma do marketing, esse é o cliente que dá ROI pra gente, então, assim, ele existe. Vamos pegar AI, vamos prototipar o Léo aqui, vamos tentar encontrar. Porque é uma questão de conveniência. Né? Conveniência, distância, né? Facilidade de acesso e tudo mais. Né? Mas você sabe que a brincadeira aqui à parte, a gente desde o início sempre também tem uma coisa assim, a quantidade de tamanhos que a gente oferta, entre 1 metro quadrado e 40, tem, sei lá nos Estados Unidos, quando a gente foi, eles entre 1 metro quadrado e 40 metros quadrados, eles tinham 7 tipologias, 8. A gente tem 20. E qual que era a ideia? Você aluga o espaço que você precisa. Não tem multa de cancelamento. Eu comecei com 6 metros quadrados, não sei o que e tal. Percebi que se eu der uma melhorada ali, apertar um pouquinho, eu vou fazer um downgrade. Você faz dentro do mesmo mês e tal. Então, a ideia era sempre que fosse, continua sendo, algo good value for money. Assim, então, é essa cabeça de assim, não, a gente tem que oferecer o que a pessoa precisa. Não tem essa cabeça de assim, o cara que aluga um monte de espaço e não volta mais e tal. Não é por aí. Acho que a ideia sempre foi, desde o início, despertar a consciência de que assim, é uma solução que tem eficiência envolvida. Então, tanto que essa foi uma grande mudança. Eu lembro que meu board falava assim, mas você está picando muitos espaços, 1,5, 2, 3, 4, 5, não precisa ser tanto assim. Eu falei, não precisa. Né? Porque a gente quer ser visto muito mais numa relação ombro a ombro do que numa relação de lados opostos da mesa. Tipo, não é o cliente que tem que se adaptar, você tem a solução que melhor se adequa. E eu quero me adaptar ao bolso dele também. Então, essa facilidade de você fazer upsell ou downsell, assim, o time da loja, os nossos times da loja são instruídos a falar assim, o nosso objetivo é que o espaço fique eficiente. A gente não tem um push, né, para fazer. E aí, acho que quando isso acontece, por trás disso, tudo tem uma lógica econômica também, mas é conseguir ter tempos de estadias mais longos. É isso que eu ia falar. Acho que o churn diminui, né? A retenção aumenta, o LTV aumenta e por aí vai, né? Hoje você acha que o mercado ele tá já educado o suficiente em relação à categoria, ou você acha que ainda tem muito espaço para conscientizar, né, os seus tipos de clientes distintos ainda em relação a tudo que você oferece? No sentido de, você acha que ainda existem clientes que enxergam a Good Storage como um local só de armazenamento, de self-storage, ou você acha que a educação está vindo já com a sua comunicação? Eu tenho certeza que tem muito espaço. Né? A gente não tem... O nosso negócio é um negócio low cost, então assim, a gente não tem um orçamento de marketing, uma verba para que possa criar um share de awareness de categoria tão rápido. Porque, inclusive, quem é o público-alvo? Vamos falar de pessoa física. Teoricamente, qualquer pessoa com maioridade legal, né? E que tenha uma questão econômica, né? Que consiga comprar a solução. Então, como é que você vai encontrar os nichos de quem está pronto na tomada de decisão para precisar usar? Então, assim, se a gente fosse para meios de mídia, né, de geração de awareness, né, o custo disso, o ROI disso seria muito baixo. Perfeito. Então, é um trabalho muito mais de digital, né, de tentando encontrar esses clusters de pessoas que, enfim, que demonstram por comportamentos ou pelo que pesquisam, que tem um momento de uso. Então, é um trabalho meio de formiguinha. Acho que isso é um ponto. Outro ponto, nas pessoas físicas, você tem, de 2017 em diante,
em São Paulo e em todas as capitais do Brasil, foi o começo da virada das unidades menores, né? Então, tem um gráfico que é uma loucura, um gráfico literalmente em X, que são lançamentos de apartamentos na cidade de São Paulo, 2012, 2022. Era unidades com menos de 40 metros quadrados, era 20% e o resto 80%. E esse gráfico quase vira 80-20, uns 10 anos depois. E aí, essas unidades menores, essa nova forma de dialogar com moradia, vamos colocar dessa forma, se intensifica de 19, 20 em diante. E aí tem muita unidade, né? Para quem conhece aqui o bairro de Pinheiros, por exemplo, tal, tem muita efervescência ainda de entrega dessas unidades e ainda pessoas que não estão participando desse jeito de morar, mas que em algum momento isso vai acontecer. Então a gente ainda vê, acho que bastante oportunidade pela frente desse awareness crescer. Para as empresas, o que eu acho que a gente ainda batalha muito, né? E o espaço que se oferece, obrigado, é conseguir ter um olhar mais educativo, de novo, de não entender custo de locação como uma linha de custo no meu budget de logística, mas entender como um equipamento que gera eficiência, né? Porque assim, nossos parques logísticos urbanos, segurança compartilhada, todas a inteligência de gestão de utilities, de água, luz, eficiência energética, toda a questão de monitoramento do surrounding, então o custo do inquilino cai. E aí, labor. Então, assim, é difícil. Normalmente, como é que vai associar? Desculpa eu ficar falando inglês aqui, mas como você vai associar a questão trabalhista com o aluguel? Sim, porque a gente tem cliente que fala assim, pô, a quantidade de hora extra que eu tinha para fazer os caminhões chegarem na cidade, aí não chegava na hora certa, tinha que esperar e tal. Quando eu posso vir, entro de madrugada na hora certa, faço outbound no CD e eu tenho minha rotina com muito menos, porque entregar com assertividade na hora certa é o quê? Você tem que diminuir as intempéries na tua cadeia de entrega. Perfeito. Então você está posicionado, então assim, e aí a gente está falando de horas extras, né? Então assim, são tantas economias aí que eu estou chamando de eficiência dentro de uma cadeia que você está mais bem localizado, pode gerar, que acho que esse awareness nas pessoas jurídicas ainda vem crescendo. Então uma resistência a entender que assim, é um outro patamar de preço, mas eu vou capturar esse valor em tantas outras frentes de negócio, né, que vale a pena. Acho que a gente está nessa transição e aí os players imobiliários, os desenvolvedores imobiliários como nós, assim, acreditando nisso, passam a desenvolver mais essa categoria de ativo e aí a cidade funciona melhor. Quantas unidades hoje, né? E vocês hoje, eu sei que vocês passaram também por consolidação, vocês fizeram aquisição, né? Hoje vocês são líderes no Brasil, né? Sim. E como que é? Quantas unidades hoje? E em São Paulo, principalmente, minha curiosidade é qual a capilaridade de vocês? A gente tem 50 entre os modelos mais de bairro de pessoa física de self-storage e os galpões urbanos, né? A gente tem hoje 56 propriedades, são 470 mil metros quadrados de área locável. Temos presença Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, menor essa presença, e essa presença veio com a aquisição do Guarda Aqui, que a gente fez no ano passado, que era uma empresa de self-storage, pioneira. Então 85% acho da nossa capilaridade hoje está em São Paulo. E aí, acho que quando você me fala do M&A, né, e eu sei que a gente conversa com muitos empreendedores aqui e tal, essa é uma questão interessante, porque a gente fez uma aquisição, acho que de uma empresa que tinha capital institucional, de private equity, que era pioneira, veio antes da gente, né, mas que talvez tenha enxergado, né, o modelo de negócio apenas como um negócio de guarda-móveis. Perfeito. Né? E aí você tem um ciclo, né, de investimento. Esse é um negócio que carece de tempo, você tem que ter um capital paciente, em que acho que a gente, enfim, enxergando um pouco além, conseguiu também capturar um capital que enxergasse além conosco, e aí acaba sendo natural você conseguir consolidar. E aí o que é bem curioso é que você conseguiu enxergar o modelo de negócio de uma forma diferente quando você começa a capturar todas essas oportunidades, né, dessa convergência do B2B, da logística urbana, das eficiências e tal. E aí você traz um novo olhar também de retorno sobre investimento para o seu investidor, né? Sim.
O nosso modelo de passivo é interessante, porque todos os imóveis são próprios, né? E capital intensivíssimo, né? Intensivíssimo, porque o meu passivo, né, o meu sócio é um fundo de pensão internacional. Qual é o objetivo desse fundo de pensão? Né? Garantir as aposentadorias, no caso, de longo prazo, para os profissionais que trabalham para o Estado, então professores, polícia, bombeiro. Eu digo isso porque eu me preocupo, né? Quando a gente fala... Quando eu comecei, eu lembro que recrutar era muito difícil. E aí eu ouvi de um recrutador o seguinte: o seu setor não é sexy, ninguém sabe guarda-móveis. E ter um propósito, acho que não só nutre a gente levantar da cama, né? Aquela história de que sonho é bom, aquele que começa quando você acorda. Mas pra gente que é empreendedor no começo, para atrair gente, para atrair e reter, né? Para oferecer significado para o que as pessoas fazem, né? Então, o que tem a ver isso com o bombeiro, professor? Né? Essa é uma história que, para nós, eu procuro deixar ela muito viva, que é, no final do dia, o dividendo que a gente gera, que é o resultado das imóveis próprios, do que distribui, é a garantia de aposentadoria de pessoas que dedicaram a vida inteira trabalhando para um Estado. Né? Então, assim, eu já fiz apresentações, assim, para buscar, assim, esse encadeamento, esse fio condutor, né? Para aonde termina o valor que a gente gera. Para o seu investidor, né? Para o meu investidor, que tem essa obrigação, né, de ter horizonte de aposentadoria, honrar com as aposentadorias depois de contribuições de 20, 25 anos. Então, esse capital tem essa característica, o que nos permite ser dono dos imóveis, e aí, no final do dia, a gente acha que é uma maquininha de dividendos. Acho que a estrutura funcionando bem, acho que a forma mais figurativa de resumir o nosso pilar de geração de valor é esse. E aí você entrega valor em toda a cadeia, né? E você falou da ponta final do seu investidor, né? E quem vai se beneficiar desses dividendos, mas obviamente, quando a gente olha a ponta do seu cliente, né? B2C, B2B, quando você falou assim, falaram que não é um negócio sexy, mas eu acho que você conseguiu ao longo dos anos construir uma marca, né? Que hoje é uma referência para quem conhece o segmento. Obrigado. Né? E o curioso disso, você falou assim, a descoberta, a gente não faz um investimento em marketing robusto e tudo mais. Mas a própria marca e o prédio, ele é o marketing, né? Porque eles são tão característicos, né, na marca e na cor, né, do imóvel, que ele é o marketing, né? Ele é a ideia sempre foi essa. Acho que a gente é curioso porque quem pousa aqui em Congonhas, em São Paulo, na aproximação da pista, sempre que recebe mensagem, tem umas 4, né? Aí o avião vai chegando, você vem vendo aquela cidade cinza, né? E aí o laranja e o verde. Laranja e verde, uns 4 imóveis na aproximação da pista. Muita gente tira foto do jornal do avião e manda e tal. Acho que essa foi uma grande sacada, né? As cores verde representavam um pouco ali esperança e laranja era um resultado de uma coisa mais passional, porque eu acho que criar um negócio é muito passion driven. Eu acho que essa história de torná-lo sexy é muito na entrega, muito nessa coisa do sonho vivido todo dia. A gente vai se envolvendo porque também cultura e propósito é orgânico, né? Então acho que talvez nasce na inspiração de um ou de poucos, mas vai sendo nutrido no dia a dia, né? E a gente fica feliz de perceber, assim, de fato a gente faz focus groups e tal, e acho que a marca comunica essa proximidade, assim, porque também eu digo pra turma, né? A gente não, vamos lá, não vamos reinventar a roda, né? A gente oferece espaços para armazenamento em lugares estratégicos que sejam funcionais e que facilite o dia a dia de empresas e pessoas. Ponto. Dito isso, a gente faz coisas com excelência. É como vocês fazem, e a gente né? gosta de pessoas. Então, assim, a expectativa talvez de uma pessoa que chega numa unidade, né, para armazenar alguma coisa, né, onde está... Eu falo para a turma assim, experiência do usuário é sobre gerir diferença entre expectativa e entrega. Não interessa em que nível a gente está. Eu não sou uma rede Four Seasons. Não adianta a gente querer também, não é sobre isso. Hospitalidade, Eu preciso gerir margem. Né? Não é mas, né, aonde está a barra do que ele espera? E aí, como é que a gente consegue trabalhar esse gap de percepção que ele vai ficar com uma experiência de uso que satisfez e, eventualmente, quem sabe, a gente consegue que ele vire um porta-voz. Então, são em pequenos detalhes, assim. Então, se a gente escolheu, por exemplo, todo o piso térreo das nossas unidades, ele é encarpetado. Que era uma sensação de trazer aconchego, né? De trazer uma extensão da casa. Então, as unidades menores, mais voltadas a pessoas físicas, os pisos são todos encarpetados. Você tem um custo disso em 5 anos de troca e tal?
gente bancou essa história, a gente continua fazendo assim. E aí você vai nos pequenos detalhes. Eu lembro quando eu comecei, né, recrutar era muito difícil, né, os empreendedores sabem disso, e era um setor que não existia. Eu falei assim, aonde eu vou achar o meu diretor de operações? É um cara de tech, é um cara de real estate, é alguém de construtora, né? E como que eu atraio, né? Qual é o valor que ele vai olhar? Como que você vai vender o sonho, né? Vender o sonho foi em hotelaria. Eu falei, não, eu vou buscar em hospitalidade. Né, assim, eu sei, assim, eu tenho experiência de real estate, já geri várias equipes de construção, sou um investidor e tal, mas eu não trabalhei em hospitalidade. Acho que ali vai ter uma... E daí, óbvio, né? Esse meu CEO chegou e ele foi trazendo todo mundo que trabalhava em hospitalidade. Isso reflete a qualidade do atendimento de vocês? Muito. Porque a memória que eu tenho sempre é de bom atendimento, né? Dos seus times, nas 2 unidades que eu sou cliente, por exemplo. Eu tenho certeza. Acho que assim, esse cuidado no servir, né? Então, assim, desde... tag name, né, receber com a mão para trás, são pequenos detalhes que na hotelaria são muito trabalhados, e a gente fez essa ponte de falar assim, a gente vai ser, é um hotel urbano de espaços, sabe um pouco essa história? Hotel para os objetos, né? Outro dia a gente fez uma matéria, faz tempo, foi legal, na Exame era o Airbnb dos galpões, né? Foi o tagline que a jornalista encontrou, enfim, então um pouco sobre isso. Você falou sobre, ao longo da conversa inteira, né, sobre o propósito, né? Claro, tem o lado pragmático do business, do resultado, né? Mas tem um fio condutor do propósito desde a concepção do negócio, do que te chamou de mudar do mercado financeiro para empreender, né? Quais foram os desafios que você enfrentou como líder? Porque o que eu vejo, né, por experiência profissional à medida que o nosso negócio vai crescendo, muitos dos limites do negócio são os nossos defeitos, né, individuais, né? Que se repetem, enfim, óbvio que a gente se complementa com o time e tal, né? Mas qual era a diferença, né, do Thiago do começo da Good Storage para hoje como líder? Nossa, muitas. O começo da Good Storage, eu acho que o espírito era assim, I can't afford to fail, eu não posso falhar. Eu tinha saído de uma carreira consolidada, de um banco líder de mercado, onde eu era associado, onde eu, assim, estava um pouco claro que pelo menos as minhas ambições financeiras seriam atendidas. A gente faz uma mudança dessa, lembra que eu sou lá, filho único, vim de família humilde, você carrega isso no DNA, né? Tá em print. Então era uma coisa meio visceral. Então era fazer tudo o que fosse necessário, né, pra gente conseguir cruzar a arrebentação, né? Porque é difícil, porque assim também você gerir capital, né, a questão da fidúcia, gerir capital terceiro dessa qualidade institucional requer um time que tem que mitigar esse risco de gestão. Então, por um tempo, que a gente chama do J-curve, né? Enfim, você conseguir sair desse momento onde ainda a tua estrutura custa mais do que ela deveria custar, é dolorido. No nosso caso foram 7 anos mais ou menos, 6 para 7 anos. Então era muito uma energia, o Thiago líder era um líder executor, e um pouco ainda resquícios do mercado financeiro, um pouco trator, talvez, né? Perfeito. Talvez aquele... Importante a gente saber se olhar no espelho sempre. Aquele que quer iniciativa na sala, mas fala primeiro, então não deu tempo nem de ninguém falar. Sabe um pouco essa coisa de... Sim. Aí, a hora que você vai finalmente conseguindo chegar num outro momento do negócio, que acho que a nossa fase ali de 8 anos, 8 para 9, onde está mais ou menos agora, acho que é um novo momento onde, até para o negócio continuar crescendo, desenvolvimento de lideranças internas, desenvolvimento do C-level da companhia, você abrir espaço e oferecer espaço, outorgar, né, de verdade, empower decision making, e passar a começar a atuar não mais como um founder que o negócio precisa dar certo, mas como um líder que começa a quase entrar num outro momento que é aonde eu gero valor e aonde eu não preciso não atrapalhar, né? Então, e aí nesse momento de propósito muda também, porque empreender para mim também sempre foi assim, imagina o prazer que é poder você de alguma forma ter contribuído para ser veículo, né, de progresso para um número de pessoas que, enfim, sonhou junto contigo, ou acreditou, dedicaram ali, não, eu tô mudando a minha carreira, eu vou aceitar trabalho onde, quando a gente comecei na edícula de casa, aí eu mudei para um coworking de um amigo meu, lá em 2013, que era uma grande casa, um casão assim, 2 andares, e acabou virando um ecossistema de moda,
Umas empresinhas pequenas. E eu tinha uma salinha pequena no primeiro andar. Era uma casa bonita, uma mansão na Rua Groenlândia. E aí eu ia fazer as entrevistas, né, de recrutamento e tal. Vinha a turma fazendo um cafezinho ali embaixo, a turma entrava. Mas esse aqui é o nosso escritório. Eu falo, não, aquela janela ali e tal. Mas nós vamos trabalhar aqui. Tinha tudo isso, 2013, mas mesa de pebolim, ping-pong, as pessoas, né, o dress code super informal, não sei o que e tal. Mas então, assim, voltando à prosperidade, você se perceber veículo, né? De algo que começa a gerar progresso, começa a gerar prosperidade para muitos que lá atrás acreditaram. Falaram assim, não, tá bom, eu vou oferecer eu vou trabalhar aqui, eu tô acreditando nessa história, né? Era nada, assim, era uma coisa, ninguém sabia de fato. Você põe no Google guarda-móveis, assim, eu lembro quando a gente inaugurou a AMB, como os clientes vão chegar aqui? Google Search, primeiro dia, palavra-chave. Abrimos, Good Storage AMB, 21ª página. Eu falo, cara, não vai entrar ninguém aqui, né? Então, assim, acho que... E aí, nesse momento que acho que vai mudando um pouco a situação como líder, voltando à tua pergunta inicial, e a gente vai podendo, e é muito gostoso. Acho que cada vez ficar num lugar mais de apreciar, de servir, de entender que, assim, você conseguiu gerar uma história que está indo para além de você. Né, assim, vai transbordar oportunidade financeira, assim, mas a gente também tem um olhar muito, muito importante para saúde mental, saúde emocional. Então, assim, e é isso que eu chamo de prosperidade. Mas então tem a física, tem a financeira, é claro, mas que aquilo que está construído vai transbordar para os outros. Acho que é esse mais ou menos o processo de liderança, que você sai de executar, não posso falhar, faz o que tiver que fazer, é na víscera. E aí, isso, com a medida que o negócio vai dando certo, daí vai subindo, vai indo pro cardíaco, aí você vai conseguindo ter um outro... Você vai conseguindo abrir e encontrar esses pontos de intersecção, né? O Nardon, quando eu entrevistei, ele fala muito do empreendedor que vai do 0 pro 1, do 1 pro 10 e do 10 pro 100, né? Então, você passou algumas arrebentações já do processo, né? Mas você enxerga que para você chegar nessa visão da Good Storage como um veículo de prosperidade, né, para tua equipe, para o teu time e tudo mais, você acha que a cultura do que você acredita estava desde o começo? Ou ela foi aparecendo à medida que esses momentos foram se provando e o negócio foi prosperando no mercado? Eu acho que o espírito sempre estava lá, porque se fosse só pela questão financeira, eu acho que eu não teria saído do banco, né? Então, assim, tinha, como eu te falei, e ainda tenho, eu ainda trabalho isso, tento entender, acho que tem muita coisa pela frente, mas na minha jornada eu tive uma inquietude de colocar uma voz, né? Assim, acho que voz do que eu vim fazer, voz, assim, de aqui que eu posso me colocar a serviço. Enfim, eu sou praticante de yoga há muito tempo, lá de trás. Quando não era sexy. Enfim, mas tudo bem, pode ser sexy também, porque é importante que faz bem para as pessoas de qualquer forma. Mas é que eu lembrei disso porque eu me lembro que um dos grandes insights que eu tive no business plan da Good Storage, eu fui para a Índia pela terceira vez, estava em Rishikesh, e aí aquela história, né, journaling, caderninho nas margens do Rio Ganges ali e tal. E aí eu falei assim, mas esse negócio, quando der muito certo, ele vai continuar dando certo para mim, sem precisar de mim e para muitos outros. Assim, foi um pouco a história. Vai demorar, mas acho que é um pouco esse o objetivo. Então, que veículo de prosperidade, assim, a essência do nosso negócio, como é muito de longo prazo, né? Assim, o ciclo imobiliário é muito longo. Nosso negócio é um negócio de imobiliário para renda, né? A renda dos ativos. Então, a gente tem que conseguir, eu sinto uma responsabilidade, né? De reter as pessoas conosco por 10 anos. Sim. Eu tenho uma pessoa que comemorou 10 anos conosco no passado, e aí eu tive à noite lá, enfim, uma ideia, falei, alguma manhã, 10 anos, o primeiro cara que faz 10 anos comigo, a gente ele começou junto, tá? Né? E eu falei assim, cara, eu sou filho único, ele também. Olha só. Né? O Júlio, manda um abraço pra ele. Aí eu tava em casa um dia antes à noite, eu falei assim, não posso deixar isso passar em branco, né? Daí era assim, às 9 da noite, corre na Centauro, pega uma camisa do Brasil, número 10, escreve Belo, que é o sobrenome dele, minha filha de 6 anos comigo, vamos filha, vou dar pro Júlio, lembra do Júlio e tal, né? E aí quando eu fui entregar, eu falei assim, cara, ele é filho único, eu sou filho único. Eu falei assim, deixa eu fazer uma conta aqui, Júlio. Com certeza, para além do meu pai e da minha mãe, você é a pessoa que eu mais interagi na vida até hoje. Olha só. E aí ele falou assim, putz, eu também, né? Então tem uma responsabilidade aí, sabe? Assim, não é uma coisa... Então acho que essa questão de construção de prosperidade vem um pouco desse lugar de responsabilidade, assim, que também
acho que é importante para um fundador, né? Assim, entender que você vai tendo que se desapegar também, né? Até para permitir que os outros se apeguem. Perfeito. E aí essa é a saúde do sistema, né? Então, enfim, é um pouco por aí. Qual o sonho grande que você vê aí para esses próximos 10 anos da Good Storage? O que você enxerga, né? Qual o objetivo que vocês querem atingir como marca, como negócio e como veículo de prosperidade? Acho que como empresa, né? Talvez possa ser meio jargão, mas assim, eu sonho que a Good Storage seja querida pelos clientes, como talvez eu tenha ouvido de você aqui. Sim. Sou um cliente feliz. Amada pelos colaboradores e lucrativa para os investidores e para a sociedade. Né? Eu acho que esse conceito de stakeholder, né? de capitalismo de stakeholder, eu acho que é importante. Nós somos um negócio de fidúcia, então a gente faz gestão de capital de terceiro. Eu vim do mercado financeiro, eu entendo bem a responsabilidade disso, mas à medida que a gente consegue gerar valor para cima do que era esperado, fruto de mérito do que esse coletivo consegue fazer, o olhar também como isso volta, eu acho que é importante. Então, amada por quem faz parte, porque é esse amor, essa vontade de servir, de dar o seu melhor, que garante a perpetuidade do negócio, atendendo às necessidades dos clientes, tão querida, né, com esse astral, e aí gerando valor num espectro mais amplo. Acho que é por aí. Você tem outras atuações como empresário, empreendedor, investidor em outros negócios? Mentoria, investir em startup? Como que você atua no ecossistema? Menos do que eu gostaria, eu te confesso. Eu acho que eu tenho 44, eu acho e espero que talvez seja um novo capítulo, assim. Mas até hoje foi uma dedicação bastante exclusiva, né? Eu sou do board de uma outra empresa do nosso grupo que desenvolve apartamentos, prédios residenciais para renda, que é muito legal. Eu já ensaiei investir num app de meditação, mindfulness, meditação, estilo de vida há uns 6 anos. Foi uma experiência legal. Enfim, sou curioso, mas eu confesso que trabalhar para capital institucional, né, nesse nível, eu acho que requer um mandato de bastante exclusividade, assim, e assim eu fiz. Eu acho que é importante que a sua agenda seja aberta, né? Então, eu não sou um empreendedor cereal, acho que eu sou um empreendedor que tem dado, que acho que deu certo o que eu empreendi. De 100% de acerto, so far. Enfim, não, estamos indo, mas eu acho que tem outras inquietudes, assim, de talvez colocar em movimento algumas experiências. Acho que é um próximo passo, assim. Legal. Eu gosto sempre de saber um pouco de hábitos e rotinas, né, das pessoas, dos empreendedores, executivos e tudo mais. E sou especialmente curioso em relação aos seus hábitos e rotinas, né? Como que é a sua agenda como CEO, né? Como que você equilibra hábitos e rotinas pessoais e profissionais no seu dia a dia? Acho que tem mudado bastante também, né? Enfim, de novo, eu estou pensando aqui na audiência, né? de quem está empreendendo, de quem está escalando um negócio. Houve o tempo em que era muito horas sentadas na cadeira. E foi importante. Sim. Mas também é importante perceber que se você ficar refém disso, né? Você não está executando bem o seu trabalho de ter pessoas tão boas quanto você. Então tem um momento onde você fala assim, agora eu tenho condições, porque eu tenho horizonte para oferecer, de trazer gente muito boa. E isso foi feito na nossa empresa. E aí te permite começar a ter alguns outros olhares para rotinas, porque você vai ter que conseguir lidar com outras questões, né? E aí você não pode estar tão forte na temperatura do negócio, tem que conseguir, né, respirar um pouco melhor, entender, ter empatia, né? Então, assim, minha rotina pessoal, que você perguntou, primeira coisa, acordar muito cedo. Eu sou daquele 5 a.m. group, sabe? Para mim funciona. Dormir cedo, né? Enfim, monitoro o sono, fui trazendo consciência para isso. Eu acho que, assim, envolve muitos nãos, mas para mim esse sim vale a pena. Te falei que sou fã de prática de yoga há muito tempo.
breathwork, né? Então trabalhar a questão de respiração, sou um cara meio da história do gelo também. Eu gosto muito do tema de longevidade. Para mim, longevidade me intriga, dá sentido, né? Estamos aqui encarnados, então assim, né? O que fazer dessa experiência? Eu acho que por muito tempo eu vivi num survival mode. Né? Se era bem isso ou não, era como eu sentia dentro. E momentos, né? Da jornada, né? E momentos. E agora acho que o que está pela frente é encontrar um pouco esse lugar. E aí ir encontrando e também convidando, acho que pessoas para entrar. Então, a gente tem uma rotina na companhia, já tem uns 5 anos isso. Na segunda-feira a gente começa cedo e é a reunião de diretoria, né? De C-levels, somos em 7. E aí a gente faz um check-in, então uma rodada de check-in, né? E antes do check-in, 5 minutos a gente faz de interiorização. Não chamo de meditação, né? Foi uma palavra laica, interiorização. Para não levar para uma semântica de que interpretem, enfim. Vamos só limpar a mente, foca na respiração, deixa tudo pro lado de lá da sala, busca esse lugar dentro, começa a ouvir tudo a partir do silêncio, dá uma esvaziada, tal, encontra esse lugar. Agora aí você planta aquilo que você quer manifestar. Agora você coloca essa intenção nesse lugar. E você que trouxe a ferramenta. E foi uma ferramenta pessoal, eu acho que hoje, né, faz parte do nosso dia a dia. E aí entra um check-in, e o que é muito legal do check-in? Porque as pessoas sabem como eu tô me sentindo, e eu sei como elas estão se sentindo. Isso gera um campo de empatia. Certo. Né? Então você não tem essa coisa da separação do que acontece lá, né, na minha vida pessoal da minha vida profissional. Claro, preservado alguma intimidade, mas você poder olhar no olho de quem trabalha com você, de quem você vive mais no dia a dia, e você saber o que tá de alguma forma acontecendo, o que a pessoa tá sentindo. A perspectiva muda do que você vai falar de business depois, né? E aí, quando eu te falo de prosperidade, o que tá em prosperidade? Né? E é uma palavra na Good Story, eu sei que tá meio em voga ultimamente, mas a gente fala disso há muito tempo. Acolhimento, né? Escuta, né? Empatia, a pessoa se sentir à vontade de poder ser ela mesma. Né? E aí, quanto melhor ela estiver se sentindo, também é maior o compromisso que a gente pode esperar dela. Sim. Né? Então aí eu acho que tem o win-win. Eu trabalho para fundo de private equity, não é que não é tudo meu, mas eu acredito nesse modelo de gestão porque eu realmente eu tenho convicção de que as pessoas, no melhor delas, é onde elas têm o melhor a oferecer. Eu concordo plenamente. Eu acho que quanto mais tempo se passa, a gente vai vendo que quanto mais você tem uma cultura que cuida das pessoas sem perder o olhar do resultado, é o melhor caminho, né? Um exemplo ontem, toda segunda de manhã são as weeklies do meu negócio também. Sim. E uma das weeklies que eu participei, uma pessoa não entrou na hora, isso era um call online. Aí eu mandei uma mensagem no Slack, tá, mas pô, você pelo menos não avisou, né, que não ia atrasar e tudo mais e tal. Mas eu acabei de ser assaltado. Falei, caramba, então, tira o day off, né? Então, esse lugar, né, do você, a partir quando você não sabe o contexto que a pessoa está, exato, é muito fácil você medir por outra régua, né? E cometer injustiças muitas vezes, sabe? E isso é uma dificuldade que o negócio vai crescendo para mim. Porque naturalmente você vai se afastando um pouco de dias. Sim. Mas você ainda tem aquela lembrança de saber como fazer, ou achar que sabe como faz. A gente sabe como fazer. Também não ter falsa modéstia. E querer ver o resultado chegar. Mas você tem que ter um cuidado de eventualmente não apertar a porca na hora errada. Né? Então, sim, o que eu procuro fazer, e esse encontro semanal, eu tenho certeza, né, que a minha liderança me conhece, sabe onde eu tô, sabe quando era uma semana mais difícil, ou sabe quando eu tenho uma questão pessoal, e eu com eles. E aí essa voz que tem que ter a qualidade de levar a mesma escuta, a mesma empatia para os times. Porque é muito difícil você, à medida que vai se distanciando um pouquinho do dia a dia, se você precisar entrar num modelo de cobrança, aí você dá uma dessa, né? Porque você tá fora de contexto em algumas pautas, né? E uma coisa que eu tenho falado com outros empreendedores e líderes aqui também é tomar cuidado com o que chamam do skip level, né? De você, às vezes, atravessar o seu líder, descer pro chão de fábrica, ver uma coisa e falar, não, isso aqui tá errado, né? Porque você, né? E aí você, cara, não, você tirou a autoridade do seu líder, do seu head, e você tava fora do contexto e errou, né?
Eu já fiz isso muitas vezes e errei demais por isso. Thiago, quais conteúdos, né? Eu sei que você é um estudioso, gosta de pesquisar muito. O que tem te inspirado e te provocado do ponto de vista de leitura, podcasts e, enfim, conteúdos em geral? Ano passado fui 2 vezes num retiro do Joe Dispenza. Sim. De uma semana. Gostei muito, então para quem não conhece, tem 2 livros que eu gosto. Um é Como Se Tornar Sobrenatural, o outro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Acho que talvez nada de muito novo para quem estuda neurociência, meditação, mas acho que é esse lugar que a gente... de manifestação de realidade, né? Então você, só para despertar um pouquinho o interesse, mas as nossas competências de conseguirmos criar novos hábitos através de... 95% do que a gente pensa todo dia é repetido. Ciência, né? Sim. Então a gente tem que, assim, se a gente tem interesse ou se a gente quer mudar alguma coisa, é colocar o olhar nessa pequena parte do nosso dia ou dos nossos pensamentos, que são pensamentos distintos. Então, assim, uma rotina de meditação, de clareza mental e de entrar num lugar onde você começa a nutrir outros caminhos neurais, né? Vai fazendo, sabe, 44 anos, vai por aqui. Pô, não vai ser de um dia pro outro que vai por lá. Então, gosto muito, acho que é um conteúdo fácil, de fácil leitura. Tem muita coisa na internet, de Joe Dispenza gosto. De negócios, eu tenho lido estoicismo. Tem um cara jovem da nossa idade, Ryan Holiday, gosto também. Tem um especial que tem a ver um pouco, a gente falou de meditação algumas vezes aqui, de pausas, de silêncio, chama Stillness is the Key, quietude é a chave. E ele mostra vários líderes como tinha esse momento de... Eu gosto disso, de pensar caminhando. Sim. E o Joe Dispenza tem um negócio legal que ele chama de Walking Meditations. Sim. Você consegue baixar e tal, que é essa história nos retiros, é muito legal. Os 2 que eu fui numa praia, imagina, tipo, 2.000 pessoas literalmente, headset, e aí você tem esse Walking Meditation com várias frequências, então tem uma questão de hipnose, exato. E aí você entra num walking... E que, putz, assim, é um negócio. Muda assim. o estado. Muda o estado. Ryan Holiday acho legal. Tem um livrinho muito legal que eu gosto também, chama Os 4 Acordos, do Dom Miguel Ruiz, Four Agreements. Já viu esse, não? Não. Vou te mandar, 90 páginas, filosofia tolteica. Pequenininho assim, cara, uma preciosidade. É aquele pra revisitar, né? São 4 acordos, assim, sabe aquela coisa de não pega pra você o que não é seu. Não faz premissas das coisas, né? Entrega seu melhor, segue o teu caminho, porque hoje em dia é muito difícil, né, também, você tem tanta... ruído. Você não se preocupar tanto, né? E por aí vai, gosto muito de longevidade, a gente falou disso, aí tem Peter Attia, tem David Asprey, tem Huberman Lab, né? Sim. A gente tava falando no começo umas coisas mais cabeçudas, talvez, de tecnologia, AI, tem o Lex Fridman. Você bebe praticamente 100% das mesmas fontes que eu. Há muito tempo, né? Quando você falou lá atrás também de Dave Asprey, né? Porque quando a gente fala de longevidade, né? Ele lá atrás falava sobre biohack, como você usar nutrição, exercício e tudo mais para alta performance. Só que quando o tempo passa, o nosso horizonte muda, a gente vai pensando mais em longevidade, que é um outro enfoque, né? Porque a gente chega num momento da vida e eu sou um pouco mais velho que você, a gente chega num ponto que a gente fala, putz, cara, a gente construiu algumas coisas, só que agora eu quero ter qualidade de vida para desfrutar, né? E aí longevidade vira uma pauta super importante. Aí né? tem aquele livro que é muito legal, né? Que é o Outlive. Sim, do Peter Attia. Do Peter Attia. Esse vale muito a pena. Um pouco graçoso. Isso, eu tenho hardcover dele. Eu também. Eu gosto de alguns livros ter ele físico. Foi um sócio meu que deu, inclusive, o hardcover. Assusta, mas assim, 100 páginas no final é só de referência bibliográfica. Exato. Exato. Não, e dá pra ler por ponto específico, não precisa ser linear a leitura. Mas não, é muito legal, assim. Enfim, acho que eu tento hoje em dia, não é fácil, mas quase ter uma disciplina de tentar criar um pouco de espaço para me nutrir de coisa nova. Porque isso é outra coisa também, é tão fácil, né, o cotidiano te trazer, assim, e aí, para mim, ser pai enobrece a minha existência. Então, assim, se tem uma coisa que eu me prometi, assim, eu falei, eu não vou levar pro caixão
aquela dúvida de se eu fiz tudo que eu podia como pai, né? Enquanto minha filha queria isso de mim, assim. Essa eu não levo, assim, e não me arrependo, assim. Assim, para mim é um senso de me manter, inclusive como líder, fraterno. Assim, sabe? Acho que se eu não tenho, sabe, se eu não tenho essa entrega, né, de cuidar, né, da pessoa que precisa de mim, mais importante na minha vida, como é que eu vou cuidar de quem me coloca como líder, né? Então, esse é um pilar para mim. É interessante isso. Onde que essa intersecção do autoconhecimento, da ciência, dos negócios, né, e da família, né? Esses 4 lugares, assim, como é que coexistem, né? E que eu não acredito muito na palavra equilíbrio, mas tem escolhas, né? Em determinados momentos da vida, né? Aqui eu tenho que investir mais nisso, mas beleza, eu não posso ficar preso eternamente também, né? E aí você vai destravando a possibilidade de você colocar os outros elementos de uma forma mais presente, assim. Eu achei muito legal essas suas referências de livro. Praticamente, o Ryan Holiday tem uma newsletter dele que é a Daily Stoic. Daily Stoic, né, que depois tem uma weekly todo sábado que ele manda. Então, e para mim, nos últimos tempos tem sido muito voltar a abrir espaço em branco para reflexão e conhecimento, né? Então, na rotina matinal também, tipo, celular desligado e poder ter uma leitura de 20, 30 minutos toda manhã para dar um pouco de perspectiva e começar o dia num outro estado, assim. E meditação de manhã também para mim, assim. Eu fiz... eu outro dia comprei na internet, no Mercado Livre, meu maior cliente, então vou fazer um mini... comprei um despertador analógico. Porque eu usava o telefone celular como despertador. Não só a questão da cabeceira, de ter uma questão de, né, se a gente for mais no detalhe, assim, mais vibracional. De campos, né? Mas eu usar o telefone como despertador e ser a primeira coisa que eu pego na mão de manhã... Com o brilho da tela, né? Assim, não. E ele tava ficando um instrumento... E aí eu tinha que levar ele pra cama junto porque eu tinha que setar o horário. Né? Então, essa história de tentar diminuir tela azul. Exato. Cara, 1h30, 2, assim, antes de dormir. E de manhã você fala assim, ó, se você tem uma rotina que te permite dizer nada do que eu ler e-mail, WhatsApp, entre 6 e 8 vai mudar, eu não preciso tomar nenhuma decisão nesse horário, se permita não ver. Sim. E aí toda aquela coisa Huberman, né? Luz natural, logo pela manhã, telas... Ciclo circadiano, Exato. enfim, ajustar o ciclo, daí você tem toda uma questão de regulação hormonal, Sim. e daí você tem toda uma questão de serotonina, aí você tem outro bem-estar, e aí por aí vai. Banho gelado de manhã, banho bem quente antes de dormir. Curiosidade, você tem protocolo de suplemento para dormir bem? Magnésio, triptofano... É curiosidade de quem gosta do assunto. Tenho magnésio, triptofano, passiflora, um pouquinho de... Um pozinho, mas que... Eu uso magnésio treonato, glicina. Glicina. Um pouquinho de melatonina, porque eu tenho um pouco de... Eu acordo muito de madrugada, tenho melatonina e 5-HTP e ashwagandha. 5-HTP para dormir? 5-HTP, porque ele vai melhorando sua serotonina durante a noite. Porque essa é a história, né, do ciclo, né? A gente conseguir fazer... E diminui meu craving de carboidrato noturno também. Craving, a minha história que mudou também, sem obrigar e alongar, mas é o fasting, é o jejum de manhã. Sim, sim. Então, de manhã, pra mim, sem carbo de manhã. Uma dose de cafeína e faço um óleo de boa qualidade, de óleos de boa qualidade que carregam a eficiência dessa cafeína para despertar, enfim, com mais facilidade. Então eu faço um Bulletproof Coffee de manhã, ainda faço atividade de manhã em jejum, me sinto bem, diminui o craving, né, essa coisa porque é muito legal a questão do jejum, e esse Fast is the Way, que é do Dave Asprey, é muito legal esse livro, porque eu achei que eu estava lendo um livro de jejum, mas depois eu entendi que eu estava lendo um livro sobre você desenvolver a habilidade de gerenciar os seus impulsos. E aí nada mais interessante do que fazer isso com um impulso recorrente de que acontece 4 ou 5 vezes por semana. Você tem ali para praticar isso, né? E aí de fato a gente os hábitos que a gente repete.
né? Então, assim, você tá gerando um impulso de necessidade de comer só porque você faz isso há 20 anos. Perfeito. Porque biologicamente tá dado que você não precisa. As suas janelas de nutrição, e aí se a gente volta lá atrás, eu sei que essa conversa pode se estender muito, eu não vou mais, vou voltar, mas se a gente voltar 1000 anos atrás, como é que era nossos hábitos de alimento? Perfeito. Antes da Revolução Industrial, quando tinha comida processada. Você não tinha 3 refeições por dia. Quando tinha disponível. Exato. Então, assim, a gente tem geneticamente, né, se a gente for para epigenética e tal, né, o que a gente carrega de herança, não era assim que a gente se alimentava. A gente se alimenta assim depois que chega a Big Food, depois da Revolução Industrial, que você tem comida em excesso e mais. E uma lógica que tentar empurrar essa questão de vem e aí surge isso. É muito mais comercial e social do que necessidade biológica. Do que necessidade. Só que o corpo se acostuma. Só que o corpo se acostuma. Mas aí o jejum é legal porque, assim, eu quero jejuar de cair nesse lugar onde eu tenho uma discussão com essa pessoa. Assim, quando eu senti esse impulso, que esse lugar é meu calcanhar de Aquiles, que a gente sempre entra, eu vou jejuar disso. Eu vou ouvir, eu vou escutar, eu não vou reagir. Né? Então, ele exercita um músculo de autocontrole. Essa é a ferramenta para isso. É uma modulação emocional. Só um detalhe, o seu jejum ser 16, 14... Ó, pra caber o que eu tenho feito mesmo é jantar no domingo, 6, 7, o que for, mas se eu pudesse escolher umas 7 da noite, até jantar da segunda. Eu faço 24 horas na segunda. Porque segunda é o meu dia mais cheio de reunião. Uhum. Então, assim, dá uma claridade mental, né? E o fato de você não precisar... É tão louco, porque não é só os 45 minutos que você come, e nem depois a 1 hora, 1h30, depende de como você comeu de digestão. Tem mais os 30 minutos antes que você começa a pensar, tá chegando a hora do almoço, o que escolher, aonde eu vou, com quem eu vou. Quando você tira isso da agenda, nossa, te coloca numa eficiência, e aí segunda-feira eu opto por ser o dia mais cheio, sei lá, acho que umas 7 reuniões. Maior carga cognitiva da semana. Cognitiva, né? E você fica naquele estado de clareza mental, né? E sem precisar dessa história. Então eu tenho... Às vezes eu falho, mas e tudo bem também, a gente tem que ser gentil. Acho que no processo de construção, tu tem que ser gentil. Mas como você puder dividir essa experiência, eu acho que é legal. Se for muito, tem gente que fala assim, nossa, mas é muito tal. Pra mim, foi fácil. Mas aí você pode fazer um intermitente, né? Enfim, de um jantar a um almoço. Qualquer coisa acima de 12 horas... 12 horas é mais ou menos ali o gatilho onde o seu corpo... De autofagia. De autofagia e tal. Aí um pouquinho que você ficar, umas 3, 4 horas, né, nessa autofagia, que é a melhor forma de fazer detox, né? Porque o corpo ele começa a tirar células que tem menor quantidade e é elas que ele vai... das mitocôndrias vão, né? Essa conversa, desculpa, vai longe, perdão. Isso aqui é um episódio próximo, numa outra mesa redonda com médicos de longevidade, mas é muito legal. É muito legal porque é um tema que eu adoro, me puxa muito minha curiosidade e são coisas que a gente vai testando, né? Porque não é só sobre conhecimento, a gente vai aplicando, né? Mas vamos fechar as duas pontas? É assim, sucesso tem que ter saúde. Exato. Né? Um executivo bem... Físico, mental, um executivo bem espiritual. sucedido, um executivo que, poxa, e a gente erra, e a gente tem que ter humildade de levantar, aprender com o perdão, de pedir, de oferecer e tal. A vida é sobre isso. Mas assim, um executivo bem sucedido é um executivo que consegue ter a sua vida balanceada e servir de exemplo para que outros tenham também. Tem momentos difíceis? Tem. Eu já trabalhei em banco de investimento sério, consecutivamente, assim, meses, 15 horas por dia? Sim. Então, eu não tô querendo dizer assim, não cai do céu, não cai do céu. Mas à medida que você conseguir, né, e se você conseguir fazer uma escalada, uma jornada mais gentil, melhor ainda. Eu tive 10 anos que não foram tão gentis. Errei bastante. Sabe assim, não tinha tão boa escuta. Mas eu acho que o ponto aqui que a gente junta de falar de negócio o executivo bem-sucedido é o executivo, acho que com saúde e que consegue ser exemplo também de que isso é possível para os demais. Não precisa ser senador. Eu acho que isso é a grande transformação das últimas décadas em relação à cultura de trabalho, né? E que a gente vem de uma cultura de meritocracia e workaholismo a todo custo, né? E eu acho que isso está se transformando e acho que essa é a grande educação do futuro do trabalho que vem aí para as pessoas, né? Depende da gente, né? Acho que assim, tem muita mudança acontecendo e eu sou entusiasmado, assim, eu acho que, enfim, sou feliz com a história. Eu tenho vários livros aqui, eu vou trazer eu tenho os compilados do Tim Ferriss, do podcast dele, eu vou deixar o Outlive aqui atrás só para lembrar. E eu vou te mandar o do Dom Miguel Ruiz, os 4 acordos, vai ser assim, num voozinho
de 2 horas você mata. Beleza, pode mandar entregar no meu box, inclusive na Good Storage, não tem problema. Quem vem parece que meu cliente na PF e na PJ. Eu vou embora mais feliz, além de um cara maravilhoso, aprendi um monte. Você é, sensacional. Obrigado pelo convite. Assim, pra mim é fresh air, assim, é entusiasmante poder perceber que nossas jornadas vão nos levando a esse tipo de encontro. Valeu. Sem dúvida. Obrigado, Thiago. Foi um prazer. Foi um prazer conseguirmos encaixar. E hoje é uma terça de manhã, né? Depois de uma segunda-feira de muitas reuniões, para mim também. Foi sensacional. Queria te agradecer. Sucesso. Tô acompanhando lá a trajetória da Good Storage e agora a sua também. Agradecer a audiência que chegou até aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.